Fala pessoal, Michel Casquel na área aqui com vocês novamente. Gente, já pararam para pensar que às vezes a gente olha para um mapa e vê dois pontos tão juntinhos que dá até uma coceirinha para ligar um no outro? Tipo assim, ué, por que não tem uma pontezinha ali? Pois é, essa pulguinha atrás da orelha é mais velha que andar para frente. E ela tem um nome bem bonito, Estreito de Gibraltar, um pedacinho de mar que separa Europa da África. Tão estreitinho que parece dois namorados se abraçando. Mas por mais que a gente sonhe acordado, essa ponte, essa tal ligação dos sonhos, nunca saiu do papel. Olha que não foi por falta de vontade não, viu? É que a natureza, essa danada, e até a política resolveram meter o bedelho e dar um nó bem apertado nessa história toda, transformando um projeto de engenharia numa verdadeira lenda urbana. Uma ponte que só existe na nossa cabeça mesmo. Bora comigo que a gente vai desvendar esse mistério todo. Tem enrolação e com aquele jeitinho nosso de contar história que todo mundo entende. Imagina só a cena, meu chapa, você de carrinho saindo da Espanha e num piscar de olhos já está pisando em solo marroquino. Sem aviãozinho, sem balsinha, sem aquela burocracia chata de aeroporto. Um sonho de consumo, né? Não, essa era a visão por trás da ideia de uma ponte em Gibraltar. Porque não era só questão de encurtar distâncias, mas de costurar culturas, de unir povos que, mesmo sendo vizinhos de muro, às vezes se sentem que estão em planetas diferentes. E não é papo furado, não! O Marrocos, por exemplo, já é um imã danado para turistas, especialmente os europeus. 2022 foi o segundo país africano mais visitado, gerando uns 9 bilhões de dólares para a economia local, com a maioria dos visitantes, uns 70%, vindo da Europa mesmo. Uma ponte com trilhos, com vias expressas, seria um atalho para a riqueza, um convite carinhoso para novas indústrias brotarem dos dois lados do estreito que nem flores na primavera. Mas como toda história boa que se preze, essa também tem seus vilões, seus obstáculos que parecem ter saído de um filme de aventura daqueles de dar nó na barriga. E eles não são pouquinhos não, viu? Mas como em toda boa trama, o vilão principal não é o monstro de 7 cabeças. Não, é a própria natureza, essa danada, que resolveu botar um freio na nossa empolgação. Pensa num formigueiro em dia de mudança. É navio para todo lado, mais de 120 mil embarcações por ano. Um tráfego que faria o canal do Panamá parecer uma piscina de criança. Um verdadeiro desfile de gigantes de aço flutuantes. Solução? Uma ponte suspensa, daquelas que flutuam no ar, presas por cabos que parecem fios de cabelo de tão finos, mas que aguentam um tranco danado, como tendões de um atleta olímpico, cada passo. Só que, mesmo assim, a maior ponte suspensa do mundo, a Akashi Kaiki, lá no Japão, com seus 3,9 km de comprimento, é um anão perto do que seria preciso em Gibraltar. Galera, antes de mergulharmos de cabeça nessa história incrível, que tal dar aquele apoio maroto? Curta o vídeo clicando no botão de like e compartilhe com a sua turma para ajudar a espalhar nosso conteúdo. Se você ainda não faz parte do nosso time, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Sua participação faz toda a diferença para continuarmos trazendo conteúdos irados como este. Vamos nessa juntos então, continuando o nosso vídeo. E se a superfície já é um desafio, o que está por baixo é um verdadeiro abismo, um buraco negro que parece não ter fim. O Estreito de Gibraltar não é raso. Não, na parte mais rasinha, ele já tem 365 metros de profundidade. E em alguns pontos, passa dos 900. Os custos, esses seriam astronômicos, capazes de esvaziar os cofres de qualquer nação, de falir impérios e de endividar gerações, deixando um rastro de miséria por onde passasse. E o risco de tudo desabar? Enorme. É como construir uma casa em cima de um pudim, instável e perigoso. Mas os desafios não param na água não. Para a terra, também tem seus segredos e suas manhas, suas cicatrizes e suas forças ocultas. Tipo um livro antigo, cheio de histórias escondidas. O Estreito de Gibraltar é como um ponto de encontro de gigantes, um verdadeiro ringue de luta livre geológico, onde 3 placas tectônicas, a africana, a eurasiana e a microplaca ibérica, resolvem se abraçar. Feito eis.
Em 1755, por exemplo, um terremoto de magnitude 9.0, um verdadeiro monstro, sacudiu Lisboa, causou tsunamis devastadores que varreram a costa que nem vassoura e levou umas 70 mil vidas, deixando um rastro de destruição e desespero que até hoje dá um aperto no coração. Claro, a engenharia moderna já deu um jeito de construir pontes que aguentam os sacolejos, tipo as do Japão, que são mestres em lidar com terremotos, os verdadeiros ninjas da construção. Mas em Gibraltar, a coisa é mais embaixo. Literalmente, o fundo do mar, além de ser um abismo insondável, é feito de uma tal de argila quaternária, um material mole e instável, que é tipo um pudim gigante, uma gelatina que não oferece firmeza para grandes construções. E se você achava que os problemas acabavam por aí, se enganou bonito, pois a história de Gibraltar é cheia de reviravoltas, de personagens que a gente nem imagina, e de tramas que se misturam com a vida marinha e até com a mitologia. Desde 2020, umas moradoras ilustres do estreito, as orcas, resolveram dar um show à parte. Um espetáculo que tem deixado marinheiros e cientistas de cabelo em pé, sem saber o que fazer. Diz a lenda que foi o próprio Hércules, aquele fortão das 12 tarefas, o semideus grego de força descomunal, que estreitou esse pedaço de mar para impedir que monstros do Atlântico invadissem o Mediterrâneo. Mas, como se não bastasse a natureza e a mitologia, ainda tem um outro vilão na história, um que a gente conhece bem, que é mais palpável e por vezes mais difícil de lidar. Esse vilão é a política. Ceuta e Melilla, cidades espanholas em solo marroquino, são um calcanhar de Aquiles, um vestígio de colonialismo que ainda causa atrito, uma ferida aberta que se recusa a cicatrizar, que dói até hoje. E o território britânico de Gibraltar, cada passo. Esse é a cereja do bolo. Diante de tantas dificuldades, a gente se pergunta: será que ninguém nunca tentou, de verdade, ligar esses dois continentes? Tentaram sim, e não foram poucas as cabeças pensantes que se debruçaram sobre esse quebra-cabeça. Teve arquiteto que sonhou alto, com ilhas artificiais flutuantes, verdadeiros oásis tecnológicos no meio do estreito, com túneis submersos que desafiavam as profundezas e resorts luxuosos que prometiam uma experiência de outro mundo. Mas nem tudo está perdido. Não, a ideia de um túnel, essa sim, vem ganhando força, mostrando que, às vezes, o caminho mais discreto é o mais promissor, o que menos faz barulho. A Espanha, em 2023. Passo. Já botou quase 3 milhões de dólares para atualizar os estudos de viabilidade. Um investimento que mostra a seriedade do projeto e a crença em sua concretização, que eles estão levando a sério. Essa história do Estreito de Gibraltar, da ponte que nunca existiu, é um lembrete de que nem sempre o caminho mais curto é o mais fácil, né? A ponte de Gibraltar, por enquanto, continua existindo apenas na nossa imaginação, um símbolo de um futuro que ainda não chegou, mas que a gente continua sonhando, que nem criança sonha com um brinquedo novo. E quem sabe, com o avanço da tecnologia e a Copa do Mundo de 2030, que será compartilhada entre Espanha, Portugal e Marrocos, o que parecia impossível pode se tornar realidade. É como uma estrela cadente. A gente faz um pedido e quem sabe um dia ele se realiza, né? E aí, curtiu essa viagem doida pelo mundo da engenharia e dos sonhos impossíveis? Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos mistérios. Conta aí nos comentários qual projeto de engenharia impossível você gostaria de ver virar realidade. E se você quer mais conteúdo sobre mistérios da engenharia e curiosidades do mundo, dá uma olhada nesses vídeos aqui do lado que vão te deixar de queixo caído.